Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos de volta aqui nessa segunda-feira. Já mudou o chip, né? Já tem que estar pensando realmente no jogo de quarta-feira. Juventude ficou para trás e o Fluminense já está se preparando para pegar o Atlético Mineiro, jogo de ida crucial, né? Não adianta deixar para resolver na volta lá em Minas Gerais. Tem que fazer o resultado no Maracanã para chegar lá muito vivo, para chegar lá em Minas realmente podendo administrar resultado, né? Então, jogo quarta-feira, já temos imagens do treino desta segunda-feira. O time já voltou do Rio Grande do Sul, já treinou, tem imagens disso, vamos mostrar, vamos comentar isso aí. Vamos falar também sobre a comparação entre 2023 e 2024. O que mudou no Fluminense, que estava nas quartas de final ano passado e que está nessas quartas de final atual? Você lembra? Vem comigo. Tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É de graça, assim como o like. Tanto o like quanto a inscrição me ajudam demais. É um grande suporte, é um grande apoio que você dá para o meu trabalho e não custa nada para você. Muito obrigado, tá, galera? Bom, começar falando de um ex-tricolor, tá? Você nem se lembra mais desse cara. Eu vou botar ele na tela aqui e aí você me diz se você lembra dele ou não. Esse centroavante do Fluminense acerta com o Liverpool do Uruguai. Tá aí a carinha dele aqui. Se você não leu ali as letras mais miúdas, talvez você agora esteja reconhecendo. Bem-vindo, Abel Hernandes. Lembra do Abel Hernandes? Pois é, ele defendeu o Fluminense em 2021. Notícia está aqui no Netflix. Olha aí a foto de apresentação do Abel Hernandes no Liverpool do Uruguai, minha gente. 34 anos, é atacante, né? Eles anunciaram a chegada do Abel Hernandes nessa segunda-feira. O centroavante teve passagem pelo Fluminense em 2021 no Brasil. Também atuou pelo Internacional um ano antes de chegar ao tricolor das Laranjeiras. Num total de 40 jogos pelo time de Guerreiros, marcou 9 gols e contribuiu com 2 assistências. Ele é uruguaio, né? Ou seja, está voltando para casa. O uruguaio também recebeu 2 cartões amarelos. Atualmente tem 34 anos e seu último clube foi o Rosário Central. Então, 9 golzinhos em 40 jogos pelo Fluminense, ainda 2 assistências. Não foi exatamente um desastre a passagem dele pelo Fluminense. Não foi boa, mas não foi um desastre. Ele teve mais destaque atuando pelo Hull City da Inglaterra e pelo Palermo da Itália. Pelos ingleses, balançou as redes 39 vezes em 110 aparições e pelos italianos, 36 gols em 122 jogos. Depois de deixar o Fluminense, o Abel Hernandes passou pelo Atlético San Luís do México e pelo Peñarol, lá do Uruguai, já na terra dele. Agora, portanto, ele voltando para casa e vai jogar no Liverpool do Uruguai. Você está com saudade do Abel Hernandes? Eu não estou, não. O Abel Hernandes era uma espécie de Johnny Gonzalez 2.0. Acho que o Abel era um pouquinho melhor que o Johnny Gonzalez, não era não? Mas a comparação cabe. São 2 jogadores até com características parecidas, mas quase a mesma coisa, quase do mesmo nível. Acho que o Abel Hernandes era um pouquinho melhor que o Johnny Gonzalez, e a gente também só não pode ser ingrato com o Johnny Gonzalez, que deu uma assistência no gol decisivo contra o Internacional na semifinal do ano passado, na Libertadores. Foi dele o passe muito bem feito, que resultou na finalização do Germancano para virar o jogo contra o Inter lá na semifinal, né? O John Kennedy já deu uma raspadinha de calcanhar, mas acho que ele nem tocou na bola. O passe, a assistência, eu acho que fica oficialmente lá para o Johnny Gonzalez. Bom, gente, falar em Libertadores, falta pouco, né? Jogo quarta-feira, agora já faltam aí menos de 48 horas, já temos aí algo em torno entre 45 mil e 50 mil ingressos vendidos, vai ter casa cheia, só acho que não vai lotar, não deve esgotar os ingressos não. Daqui a pouco vou mostrar imagens do treino dessa segunda-feira e vamos tentar aqui esboçar qual vai ser o time do Fluminense para enfrentar o Atlético Mineiro, né? Vai ter força máxima, menos o Gabriel Fuentes, que nem é titular ainda por enquanto, mas que não pode jogar porque já atuou no mata-mata da Libertadores por um outro clube, no caso pelo Júnior Barranquilla, que é o ex-clube dele. Mas você lembra como é que estava o Fluminense no ano passado, nessa mesma fase da Libertadores? Porque o Flu é o único dos 8 times que está nessas quartas de final que estava também no ano passado. É o único dos 8. Nenhum dos que estão dessa vez estava também no ano passado. Então, o Fluminense está virando, está ganhando um status, está ganhando casca de Libertadores, é o primeiro, é o único que está repetindo essa posição entre os 8 finalistas da Libertadores. Vou botar para vocês aqui, ó. Achei interessante aqui esse comparativo feito pelo GE. O que mudou no Fluminense das quartas da Libertadores de 23
até essa agora de 24. O Flu é o único time presente nessa fase da competição, nas últimas 2 edições do torneio. Aí, vamos botar aqui algumas das muitas mudanças do Fluminense, está aqui na matéria do GE. Primeiro aqui eles estão mostrando aqui a arte de como é que estava ano passado, né? Os confrontos aqui do ano passado, lembrando que o Fluminense aqui enfrentou o Olímpia, ganhou no Rio e ganhou lá no Paraguai. Esse ano estão assim os confrontos: Fluminense e Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo, River Plate e Colo-Colo, e Peñarol e Flamengo, né? O Fluminense vai pegar o vencedor desse confronto aqui, que, aliás, os dois já se enfrentam amanhã, já jogam na terça-feira, amanhã à noite, 9h30 da noite, Colo-Colo mandando o jogo contra o River Plate. Vai todo mundo torcer para o Colo-Colo, né? Nós todos temos que torcer para o Colo-Colo para surpreender o River Plate e, quem sabe, chegar numa semifinalíssima contra o Fluminense, se passar pelo Atlético Mineiro. Então, começa por aí. Fizeram a comparativa aqui dos 2 anos dos confrontos, né? O Fluminense teve mudanças no elenco, né? Muitas mudanças. Escalação contra o Olímpia: Fábio, Samuel Xavier, Nino, que foi embora, Felipe Melo, que está aí ainda, mas perdeu muito status, e Diogo Barbosa, que está voltando de cirurgia, não pode jogar esse ano. André, tchau. André de novo, Paulo Henrique Ganso. Falei só de 2 no meio-campo, porque ele jogou com 4-2-4. Por isso, ele botou o John Kennedy como titular pela primeira vez contra o Olímpia, né, no jogo de ida no Maracanã. Foi um 4-2-4, todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer? E deu certo. Então, ele botou na frente John Arias, John Kennedy, Keno e Germancano. E funcionou, o Fluminense ganhou por 2-0, jogando bem no Maracanã. Desses aqui da frente que eu citei, só o John Kennedy que caiu em desgraça, né? O Keno andou meio de mal com a galera também, mas voltou razoavelmente, só não é mais titular. Provável time para enfrentar o Atlético Mineiro esse ano, né? Agora nas quartas de 24. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo. Eu não começaria com o Marcelo, mas é uma possibilidade forte, realmente. Ele pode começar com o Guga também, tá? Eu começaria com o Marcelo no banco, para ele ser o substituto do Ganso no segundo tempo, se o Ganso precisar sair. Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Serna e Cauã Elias. Em suma, é o time que começou jogando, exatamente o time que começou jogando contra o Juventude. É esse time aí, né, que perdeu de 2-1. Claro que já tinha feito algumas alterações durante o jogo, mas é o time que começou contra o Juventude, é o que o GE está dando como equipe provável. Só deve acontecer essa definição amanhã. E claro, estão falando aqui da troca do técnico, era o Fernando Diniz, e agora é o Mano Menezes. E aí, né? Mudança de capitão também, que já foi o Nino. Hoje é o Thiago Silva, quando está só ele em campo, e se tiver o Felipe Melo, passa a ser o Felipe Melo. Então o Fluminense hoje tem 2 capitães, né? Tem o Thiago Silva, que é, digamos assim, o cara que tem sido capitão porque ele é titular, mas o Felipe Melo, se tiver em campo, pega a braçadeira. Então, são 2 capitães. Eu posso julgar dessa forma, assim, se o Felipe Melo não é titular, então eu acho que fica sempre no braço do Thiago Silva, até que o Felipe Melo entre em campo. Enfim, são essas alterações, e principalmente essa aqui. Germancano, que estava jogando uma barbaridade ano passado, nos 5 gols que ele fez, que o Fluminense fez contra o Olímpia, nos 2 no Rio e 3 no Paraguai, Germancano fez 3 desses 5 gols. Então é uma diferença e tanto. Aí você vai se perguntar, Ilan, qual é o melhor time? O do ano passado, que tinha John Kennedy sendo destaque, começando a ser destaque exatamente contra o Olímpia, porque ele foi titular nos 2 jogos, e aí surgiu com muita força no mata-mata. Qual é o melhor time? Aquele com John Kennedy, com Germancano, com Fernando Diniz, ou esse de agora? Sem dúvida, por enquanto, é o do ano passado, né? Se o Fluminense ainda não tem Germancano de volta, está no banco, ficou no banco contra o Juventude. Não sabemos se vai poder ser aproveitado contra o Atlético Mineiro. E se o Fluminense vinha naquele embalo, embora nem sempre jogando bem, mas jogou bem as quartas de final, e com um time mais encaixado, e com todos os jogadores veteranos também um ano mais jovem do que estão hoje, eu acho que o time do ano passado ainda dá para a gente ter certeza, cravar, que era um time melhor do que esse. Por enquanto, claro, que se esse time aí se desenvolver e for chegando e também chegar à final e também conquistar o título, aí vai mudar de figura. Aí, claro, a gente vai decidir no fim do campeonato. Por enquanto, aquele time é campeão da Libertadores e esse não é. Concordam? Pois é, mas muitas mudanças, né, galera? E como é que tá o time já se preparando, porque voltou ontem à noite, lá de Caxias do Sul, e já treinou agora há pouco. Tenho aqui as imagens para vocês do treino dessa segunda-feira. Claro que só treinaram, né, jogadores que não participaram do jogo inteiro, ou
participaram de 45 minutos ou menos, exceção desse cara aí que está sempre, né? O Fábio não tem descanso, não tem folga, não tem tempo ruim, o Fábio está sempre treinando. Aí estão os outros goleiros, né? Mas tirando o Fábio, só treinaram hoje jogadores que não começaram o jogo ou que atuaram por um tempo ou menos que isso. Ou seja, todo mundo que entrou em campo durante o jogo treinou também. Aí o John Kennedy que ficou no Rio, né? O Keno, que jogou só o fim da partida, também treinou. O Lima, que entrou no segundo tempo, também treinou. Germán Cano. A expectativa é por esse cara, né, minha gente? Será que o Cano vai ser útil agora na reta final da Libertadores? Eu acho que é o grande diferencial do qual o Fluminense está precisando. O Cauã é um bom jogador, acho que ele fez um bom jogo ontem, mas o Cano tem o peso, né? Tem a casca, tem a cara e tem a autoridade que ele conquistou na Libertadores. Seria muito, muito importante ter o Cano de volta, mas acho que ele não começa quarta-feira. Se fosse começar, o Mano já teria pelo menos testado ele ontem, dado um pouquinho de ritmo de jogo, e isso não aconteceu. Tá? Justin ali, Nonato, que entrou também no segundo tempo e não foi bem. Gabriel Fuentes, que eu esperava ter visto mais tempo em campo ontem, ou pelo menos até começado o jogo, já que ele não pode jogar quarta-feira, já jogou pelo Júnior Barranquilla. Gabriel Fuentes também treinou hoje. Cano, né? Tomara que o Cano realmente deslanche. Esse cara que a gente não sabe mais o que está fazendo no Fluminense, custou quase 15 milhões de reais e não é nem relacionado, nem para banco de reservas, num jogo como esse de ontem, o Terans, né? Antônio Carlos está por aí, zagueiro. Felipe Andrade, Guga, enfim, as figuras que treinaram hoje, né? Nem todos treinaram, como eu já expliquei aqui. Felipe Melo, que não foi bem ontem, foi comprometedor, foi decisivo até na derrota do Fluminense. Você viu ali o João Neto, Antônio Carlos, Marquinhos e Manuel. Acho que o Marquinhos ainda precisa, né, ser mais utilizado. O que está acontecendo com o Marquinhos? Foi para o jogo ontem, não está entrando nunca mais. Era um dos principais jogadores no primeiro semestre. Esgotou-se? Acabou o estoque do Marquinhos? O repertório? Não é possível, né? Olha o Guga, eu botaria o Guga de titular, hein, contra o Atlético Mineiro. E vocês, hein? Inclusive, ele conhece muito bem o Atlético Mineiro. O cara que se dá bem lá, foi bem no jogo que o Fluminense venceu recentemente pelo Brasileiro. Enfim, a rapaziada aí no treino. Felipe Melo, a gente espera não vê-lo titular nem contra o Botafogo no fim de semana. Eu não faria isso, não colocaria o Felipe Melo de titular. João Neto está guardando uma chance ainda. E o Renato Augusto, que virou auxiliar do Mano Menezes. Vai para os jogos só para conversar com o Mano no banco. É um consultor do Mano Menezes, né? Parece ser isso. Mano. Agora você vai ter que sair dessa cumbuca em que se meteu com a virada sofrida ontem. O Fluminense vai um pouco mais abalado para esse jogo, vai com menos confiança, sem dúvida, e vai ter que surpreender, vai ter que tirar lá de dentro, né? Retomar a sua força. Como disse o Thiago Silva no fim do jogo ontem, sem sacrifício não vai chegar a lugar nenhum. O Fluminense não pode se esquecer da posição em que está no Brasileiro, não pode se esquecer que é um time ainda em xeque, ainda sob pressão e que precisa dar respostas em todos os jogos. Dentro de casa, então, contra o Atlético, num primeiro jogo decisivo de Libertadores, não tem opção. É vencer ou vencer, e digo mais, vencer por diferença maior do que um gol, para aí sim chegar com alguma tranquilidade no jogo da volta lá. Tá? Bota aqui nos comentários a escalação que você botaria em campo contra o Atlético Mineiro. Eu botaria o time que ele jogou contra o Juventude, mas sem Marcelo e com Guga no lugar do Marcelo. Marcelo vai para o banquinho de reserva. Quiser trocar o Martinelli por alguém também, eu aceito. Trocar até pelo Nonato. Nenhum dos dois jogou bem, tá? Mas eu admitiria trocar o Martinelli pelo Nonato e certamente trocaria o Marcelo pelo Guga nesse jogo de depois da manhã. Bota a sua escalação, comenta, larga o like e a gente se vê. Valeu.